Olá, amigos das redes sociais, pacientes, pessoal do canal, pessoal do Instagram, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, sou médico e o tema de hoje é a depressão. Então, como se livrar dos medicamentos para a depressão? Então, a primeira coisa é entender que a raiz do problema nunca é o que a gente está vendo. O que a gente vê é, eu tive depressão, tá, eu tenho depressão. A depressão é a mãe de todos os problemas, pessoal. Então, depressão, obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, tá? Então, todos esses problemas de saúde têm como base um processo depressivo, que às vezes é muito evidente. Por exemplo, tem gente que é nítido que aquela pessoa tem uma depressão, mas tem gente que não se permite sentir tristeza. Então é aquele paciente que inclusive ele tem um ânimo fora do comum. Então assim, ele coloca toda a energia dele no trabalho e tudo dele é melhor, e ele é até um pouco invasivo, é feliz até demais. E aí de repente você vai lá e aí, e aquele rapaz lá, como é que ele tá? Não, aquele rapaz lá tá numa depressão brabíssima, tá até internado. Então é como se fosse assim, a pessoa aguenta muito tempo uma fachada, um castelo de cartas construído numa base muito frágil que de repente implode tudo e aí tudo vem à tona e aí é uma doença muito mais grave e às vezes até coisas até piores como suicídio, às vezes acidentes que não são acidentes, ok? Então uma dinâmica realmente de morte. Então o que tem por trás da depressão? Tá? Então, qual é a mensagem que essa depressão traz? Então, a depressão, tá? Ela é uma insatisfação, uma raiva que a gente tem da gente mesmo por pensar, por desejar, por odiar alguma coisa que os meus pais faziam. Então, eu venho de uma família onde existe uma dinâmica doentia. Por exemplo, eu tenho uma família onde tudo na minha família é menos, sempre o do vizinho é melhor, tudo na minha vida, tudo na minha família, sempre o do outro é melhor, tudo meu é ruim. A criança que nasce nesse contexto, ela sente uma insatisfação enorme, ela ama os pais e ao mesmo tempo ela odeia os pensamentos que vêm dentro dela. Ela fala assim, como eu posso odiar o meu pai? Como eu posso odiar a minha mãe? E aí ela, principalmente a mãe, tá? A primeira pessoa que a gente tem contato, o primeiro relacionamento que a gente tem é com a nossa mãe. E a nossa mãe que dá segurança. Então pode olhar, sempre é isso. Então, outras situações, várias, por exemplo, a minha mãe me fala assim, não era para você ter nascido, você é um acidente. Então essa pessoa ela tem um sentimento, sabe? Então necessidades básicas da criança. A criança precisa ser amada e pertencer a uma família. Então se ela veio por acidente, ou se essa criança é um peso para a mãe, você só me dá trabalho, você, sabe? Então são atitudes que eu tenho na minha primeira infância, até os 5, 6, 7 anos de idade. E às vezes, antes dos 5 anos, eu nem me lembro, tá? E eu vivo todas essas situações. Isso está armazenado numa área do meu cérebro chamada amígdala cerebral. Eu não consigo acessar isso, não consigo sequer lembrar. E sempre tem uma dor, sempre tem uma culpa, sempre tem uma raiva de mim mesmo. Eu tenho uma raiva. Na verdade, eu tenho raiva dos meus pais. Mas como eu posso ter raiva do meu pai? Então eu sou um monstro por pensar isso. Aí começa tudo isso, começa essa confusão. A criança não consegue lidar com isso. Isso é enlouquecedor. E aí ela vai para a vida. E aí ela chega, então assim, absurdamente alto os índices de depressão nas crianças e adolescentes hoje em dia. Então, sabe, a nossa sociedade precisa rever alguns conceitos. Então, está aumentando muito na infância, está aumentando muito na adolescência
índice altíssimo de suicídio em adolescentes e adultos jovens, que na época da formatura. Então são crianças que são projetos dos pais. Então eu faço tudo o que os meus pais querem, eu sou submisso. Aí eu entrego um diploma para eles e vou, e aí é um quadro terrível. Geralmente essas crianças se enforcam, tá? Um suicídio terrível. É morte mesmo, não tem como escapar. Amarra a corda e pula, e não tem como salvar. Então é uma intenção clara de uma morte mesmo traumática. Por quê? Por tanta raiva que tem de si mesmo e dos pais, por se submeter àquilo e pelos pais fazerem aquilo com eles. Então a dinâmica de depressão, ela sempre vem da infância. Só que aí o que acontece? Às vezes eu consigo passar por tudo isso e me adaptar. Ou eu fico rebelde, então eu assumo dois comportamentos. Então a criança rebelde, ela não aceita os pais, ela é rebelde, ela não quer nada. Eu não quero saber, eu tô doida para sair daqui. Tá? Mas a dinâmica de depressão tá ali. Ou senão eu sou uma criança adaptada submissa, eu me submeto. Eu fico ali aceitando tudo. Tá? Então assim, eu não falo nada para não atrapalhar. Minha família já é tão problemática, já tem tanto problema que se eu falar vai ser pior. Não faço nem cocô. Não estou autorizado nem a fazer cocô, nem a expelir as minhas excreções eu posso. Então a criança fica submissa e ela consegue se adaptar a isso. E aí eu vou para a vida adulta. Chega lá na vida adulta, eu, por exemplo, sou mandado embora, aí vem uma depressão. E eu acho que a minha depressão veio porque eu fui mandado embora. Ou se não, uma mulher lá com 50 anos perde o marido, aí vem uma depressão. Ela acha que aquela depressão veio porque ela perdeu o marido. E aí até mesmo no ambiente de terapia fica lá. Então assim, não acreditem no que vocês falam sobre vocês, hein? Tudo que a gente fala sobre a gente mesmo não é verdade. É uma mentira fantasiada de verdade. Para eu conto uma historinha, uma justificativa, eu invento algo para justificar um problema que está acontecendo e para aliviar a minha culpa. Então eu sempre acho que o problema está lá na frente, no Covid, na morte, no luto, na perda. Ah, eu perdi, eu tive um baque financeiro e entrou em depressão. Não, o problema está lá na infância. Todo mundo, gente, todo mundo. Se vocês não conseguem ver, é porque vocês estão muito bloqueados para a verdade. Então, se alguém ficar me mandando mensagem, comigo não é assim. Essa pessoa aí, certeza que é assim. Essa aí é assim. E ela tá negando. Então, eu tenho uma resistência para ver. Então, o que acontece? Quando eu tenho pais saudáveis, que se amam, e eu venho para a vida, eu sou um filho de Deus, e eu tô livre para ser eu mesmo, para fazer a minha profissão, não tenho uma cobrança excessiva, eu não quero ter um mini adulto. A criança recebe amor, ela vai para a vida saudável e ela consegue lidar com todos esses desafios que a vida traz. E se eu tenho uma criança que já recebeu muita coisa negativa, tá? E aí ela olha para os pais e ela sabe que ela deve amar os pais, que ela deve respeitar e agradecer os pais. E mesmo assim ela odeia os pais, que é uma coisa natural, raiva é um sentimento natural, tristeza é um sentimento natural, todos nós vamos passar por isso. E eu não sei lidar com isso, eu não tenho recursos, eu vou me adaptando a tudo isso. Aí chega lá, o copo vai só enchendo, né? Então é como se fosse assim, vai uma carga de negatividade, aí chega lá na vida adulta, dá um pinguinho, eu acho que a culpa é desse pinguinho. E aí eu fico olhando para esse pinguinho. Não, eu preciso olhar para a dinâmica. E como é que eu me liberto disso? Eu preciso entender que meu pai e minha mãe são pessoas normais. E que dentro deles também tem uma criança interior ferida, problemática, que também provavelmente teve uma dinâmica ou igual ou até pior. E aí, o que eu faço? Eu, como adulto, eu amo a minha mãe de forma incondicional. Eu aceito ela do jeito que ela é. E eu também, como adulto, eu tenho direito de não gostar de algumas atitudes ou da minha mãe ou do meu pai. E eu não me sinto culpado, eu não tenho raiva de mim mesmo por pensar essas coisas. Eu me permito fazer uma análise que não é crítica.
Eu preciso fazer uma análise interna, do meu mundo interno. Entender que eu não sou a melhor pessoa do mundo, nem a pior, nem meus pais. São pessoas normais, que deram o seu melhor. E aí eu entendo o que está acontecendo. Não tem perdão, tá? Perdão, assim, quando a pessoa começa a falar que perdoou, é porque vai olhar que não tem nada disso. Vai ficar repetindo isso igual um papagaio, dizendo que perdoou. Perdão é julgamento. Então, eu julguei que aquela pessoa errou e aí eu perdoo. Então, quem sou eu para perdoar meu pai e minha mãe? Quem perdoa é Deus, quem perdoa é Padre, tá? Eu vou entender. E se eu quiser me libertar, eu preciso entender e compreender. Eu preciso colocar o entendimento que está aqui na cabeça no meu coração. E aí, a função mais importante da família. Filho serve para ter filho. Filho não serve para ficar olhando para os defeitos do pai. Então eu pego tudo que a minha família tem de bom, levo comigo, trago para a vida. E tudo que a minha família tem de doentio, eu deixo com eles. E eu sou autorizado por mim mesmo a não gostar de certas atitudes do meu pai e da minha mãe e não sentir nenhuma culpa e nenhuma raiva por ter esse tipo de pensamento. Ele é legítimo, ele é justo, ele é natural. Todo ser humano tem esse tipo de sentimento. Então, toda vez que eu recebo da minha mãe uma mensagem que eu não mereço pertencer, que eu não devia ter nascido, que tudo que eu faço é errado, que você não é bom o suficiente, que tudo na nossa família é ruim, ou até o contrário, tudo na nossa família é ótimo. Você é o melhor filho do mundo, tá? Você é melhor do que todo mundo. Então, o que esse filho vai? Esse filho vai para a vida. É aquele que eu falei, aquela pessoa que ninguém acredita que aquela pessoa está com depressão. Não é possível, cara, mas ele era tão feliz, era tudo uma fachada, ok? Se eu entendo isso, e aí, junto com isso, eu começo a me amar, a me cuidar, torço pro time da comida de verdade futebol clube, entendeu? Então por que a gente come porcaria o tempo inteiro? Porque a gente está preso na dor e precisa de dor, é uma culpa. Toda vez que eu tenho uma raiva, uma culpa, eu preciso de uma punição. E aí sabe o que eu faço? De forma inconsciente eu vou lá e escolho a dedo os alimentos que me fazem mal, eu começo a ter hábitos destrutivos de vida, eu corro demais de carro, abuso do álcool, abuso de cigarro, entro no mundo das drogas. Então toda forma de sofrimento, de punição. E aí eu começo, né? Começam os antidepressivos. E aí se eu quero realmente parar de usar antidepressivos, eu não vou parar de forma intempestiva. Eu preciso olhar para aquele meu relacionamento lá na infância. Aí sim eu vou entender, compreender e me libertar. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.